entendeu? Então isso, eu acho que descaracterizou muito do Ratinho que eu conheci, do Ratinho com quem eu trabalhei durante anos. Nesse corte do Tagarelando Podcast, a ex-repórter do Ratinho e que também trabalhou em diversos telejornais como repórter de rua, Madalena Bonfiliori. Ela conta como era sua relação de trabalho com o Ratinho, com quem trabalhou junto por 23 anos. Ela relata sua decepção com o Ratinho pelo mesmo dar ouvidos a pessoas erradas, no que culminou em sua saída do programa. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas antes não se esqueça de deixar o seu gostei e de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Obrigado. Foi muito duro, gente. Foi muito difícil. Entendeu? Foi muito difícil. Eu costumo dizer que não existe dor maior do que a perda do filho. Não existe. Então você não tem o que dizer, entendeu? Pelo amor de Deus, jovens repórteres, quando vocês forem ouvir uma família, um familiar de alguém que morreu, principalmente numa condição dessa, não faça a seguinte pergunta: como é que o senhor está se sentindo? Por favor, não faça essa pergunta. Porque isso não tem o menor cabimento. Como é que ele está se sentindo? Bem? Entendeu? Faça diferente. Mas eu quero que ele conte o tamanho da dor dele. Entendeu? Então faça a pergunta de um jeito diferente, para que ele conte para você o tamanho da dor dele. Entendeu? Porque, pelo amor, né? Você fez uma outra cobertura muito marcante também, que foi a morte do Chaves, né? Gente, só se fala de morte. Vamos lá. É o necrológico do Tagarelando. Eu não tenho culpa que você esteve nessas coisas. Você não tem culpa que eu tava de plantão nesse dia. Também era plantão? Não, a morte do Chaves é o seguinte. A morte do Chaves é porque já tinham trazido algumas vezes alguns atores daquela série para o programa do Ratinho, que vieram para o Brasil por outras razões. E eu falo espanhol. Então quem fazia a tradução simultânea para o Ratinho era eu. Então eu acabei conhecendo esses atores e essas atrizes, inclusive os seus dubladores, né? Porque eles trouxeram os dubladores da Chiquinha, a dubladora da Dona Florinda, e eu acabei conhecendo. E aí quando ele faleceu, primeiro eu fui num espetáculo que teve em homenagem a ele, que a Thalia cantou tal, e que levaram o Chespirito, mesmo numa condição bastante debilitada. E quando o Ratinho foi até Cancún entrevistar o casal, né, a Dona Florinda a Florinda Messa e o Roberto Bolanhos na casa deles em Cancún, eu fui com ele por causa do idioma também. Quem entrevistou foi o Ratinho, mas quem estava traduzindo era eu. Aí, na hora que ele morreu, o óbvio era mandar quem já conhecia todo mundo, entendeu? E aí foi assim que eu fui. Outro fato marcante. Agora chega de falar de morte, então? Então tá, já chega de falar de morte, você citou o Ratinho. E como é trabalhar com o Ratinho? Você virou uma amiga dele já, né? Assim, eu trabalhei 23 anos com o Ratinho, eu tenho uma gratidão imensa. E eu disse isso pra ele no dia que eu tava indo pro Tá Na Hora. Foi uma choradeira na hora que eu despedi dele, tanto minha quanto dele. Mas, assim, ele é um cara fantástico. Ele é como é que eu vou dizer? Ele é mais do que um ídolo. Ele é uma pessoa que apareceu na televisão brasileira depois do Silvio Santos ter aparecido na década de 50, 60. Eu acho que o Ratinho foi a maior estrela que apareceu na televisão brasileira depois do Silvio Santos. Porque ele era completamente diferente, ele era completamente novo, ele era completamente arrojado. E então, para mim, foi um prazer muito grande trabalhar com ele. Nos últimos anos, já havia uma situação difícil, porque ele não queria mais grandes reportagens, ele não queria denúncias, ele não queria mais se emocionar. Ele virou avô e virou um cara mais sensível, então ele não aguentava ver as reportagens emocionantes que eu fazia. E ele não queria mais, entendeu? E além dele não querer mais, existe uma coisa que pouca gente sabe, mas que eu chamo, tá? E outras pessoas chamam também, só que ninguém fala isso pra ele. A gente chama de a ditadura do bastidor. Que é o seguinte, tem algumas pessoas... desculpa, errei. A ditadura do camarim. Existem algumas pessoas que têm acesso ao camarim do Ratinho. A gente, no dia a dia, não tinha. Entendeu? Então, essa turma do camarim faz muito a cabeça do Ratinho. Esse pessoal entra lá e fica buzinando na orelha dele. Entendeu? Então, você pode ser o melhor repórter. Se aquele pessoal que tá lá, naquele dia, acordou com os cornos virados, como diria minha avó, entendeu? Ou tão meio assim com você, eles começam, Ratinho, põe essa matéria do Lucas, não. Põe não. Essa matéria do Lucas denuncia, fala disso, fala daquilo. Você vai acabar tendo problema com o governador. Põe não. Não é isso que o público quer ver. O público quer se divertir. O cara chega em casa cansado à noite, ele só quer rir. Mas o que nós vamos colocar no lugar? Já tinha 10 minutos separado para essa reportagem do... Tô dando exemplo, tá? Essa reportagem do Lucas. Joga bambucha na plateia. É mais divertido. E muitas vezes o Ratinho cede a essas pressões. Entendeu? Então isso, eu acho que descaracterizou muito do Ratinho que eu conheci, do Ratinho com quem eu trabalhei durante anos, e que fazia coisas incríveis. Hoje ele é um apresentador de um programa divertido. De um programa bom, muito bem feito, muito caprichado, mas que é um programa que só tem o objetivo de distrair as pessoas
divertir as pessoas, porque convenceram o Ratinho de que ele tem que fazer as pessoas rir. Que ele não precisa mais denunciar nada, que ele não precisa se comprometer com mais nada, que ele não precisa emocionar as pessoas mais. Então isso deu ao programa uma outra característica, uma outra cara. Gente, eu posso estar completamente errada, entendeu? Eu posso estar... Eles podem estar certos. A ditadura do camarim pode estar certa, esse grupo, entendeu? Pode ser que eles tenham razão. Pode ser que seja isso mesmo, que as pessoas queiram chegar em casa e só dar risada. Mas pode ser que não, né? Pode ser que as pessoas esperem de uma pessoa tão forte, tão especial, tão maravilhosa, entendeu? Que que surgiu depois de anos e anos de mesmice na televisão. Me aparece Ratinho. Então pode ser que as pessoas esperem mais dele. Como era no começo, nos primeiros anos do programa. Eu agora posso dizer isso, né? Porque eu já não estou mais lá. Fiquei muito emocionada no dia que saí. Porque, afinal de contas, 23 anos do lado de uma pessoa é tempo. Eu tenho por ele uma admiração imensa. Uma gratidão maior ainda. Mas eu, pessoalmente, acho que o programa do Ratinho poderia ser mais. Poderia ser mais se ele concordasse em não apenas divertir. Mas você já chegou a falar isso pra ele? Você já teve essa oportunidade? Não. Nunca falou isso pra ele? Tô falando agora. Ele não sabe que é isso que você pensa, então? Ele não sabe que é isso que eu penso. Ele não sabe. Mas você nunca disse porque não teve chance ou porque achou melhor Porque deixar pra não lá? tive chance. É. Porque não tive chance. Porque a ditadura do camarim não deixa você entrar. Então você não tem mais tanto contato com ele, assim? Não, mas eu tenho certeza que se eu telefonar pra ele atende. Entendeu? A gente sempre... Só que agora eu não tenho mais nada a ver com isso. A gente recebeu várias pessoas aqui que trouxeram relatos muito semelhantes ao seu em relação ao Ratinho. Sério? Que é um homem extremamente do bem, Do bem, cara generoso. Generoso. Sim. Né? Porque a crítica que você tá fazendo Mas aqui... ninguém falou, né? Que não, tem a ditadura do camarim. Porque a crítica que você tá fazendo aqui é ao modelo do programa, não à pessoa. É Não. importante a gente distinguir. A equipe. Porque as pessoas falam muito bem da pessoa do Ratinho. Que é exatamente o que você está falando. Eu já ouvi muita gente falar que o Ratinho é um cara extremamente generoso, não tem Ele é. vaidade de televisão, não tem absolutamente nada. Não, Então, o que não você tá tem. dizendo Ele aqui- é aquilo que você vê Isso, lá. o que você está dizendo aqui são críticas em relação aos modos do programa, quem está ao redor dele, mas a pessoa... Isso, exatamente isso. tá? Você entendeu Separar aqui. perfeitamente. Na verdade, é bom separar aqui porque é isso. Muita gente fala muito bem dele, assim, né? Boas referências a gente tem dele. É a minha memória mais recente aí do seu Pra trabalho. quem no achar, programa do pra quem Ratinho. achar que eu talvez tenha exagerado, ou que eu não tenha sido muito fiel ao que acontece, eu só queria lembrar vocês que eu fiquei 23 anos do lado dele. E é a sua percepção. E é a ninguém minha percepção. Tem direito de opinar. Do lado dele não, trabalhando com... Se caso queira assistir a entrevista completa, o link estará na descrição do vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui e não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado.